olhando, e onde ele passa e passava aquela multidão, porque Deus tem dado algo diferente ao pastor Marcos Feliciano. E nessa noite nós vamos ter o prazer de ouvir esse servo de Deus, esse homem de Deus, trazendo uma palavra para nossas vidas, amém? E eu gostaria que você aplaudisse a Deus, para receber em honra, pastor Marcos Feliciano, em nome de Jesus. Tá bom? Som. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas é para aquele cantinho ali, né? Eu já vi um casal de pastores bonitos, mas igual os pastores desse ministério, né? Parece, são dois manequins de vitrine de shopping center. Dois modelos, né? Quem concorda comigo? Uma alegria estar de volta aqui em Guarulhos, revendo o Bispo Saulo, sua esposa. Muito obrigado por me receber aqui. E eu tenho certeza que, mais uma vez, essa casa será palco da manifestação do Senhor. Eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos de número 42. Glória a Deus. Salmos de número 42. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ou olha aqui para o telão, né? Pronto. Me apontaram que está escrito aqui também. Está escrito assim: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Guarulhos. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu quero aqui, antes de pregar, dar as boas-vindas a uma equipe de filmagem de uma TV espanhola que está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Levem para a Espanha, para a Europa, a notícia de que nós temos aqui um povo ordeiro,
e que teme a Deus, e que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém, igreja? Então se sintam à vontade e fiquem aí na espreita. Queridos, eu estou me curando, Bispo Saulo, de uma gripe, e eu não sei o que é pior, uma gripe ou uma gripe mal curada, né? É só Jesus na causa, dá aquela vontade de tossir bem na hora que não pode, né? Mas se vocês me ajudarem em oração, Jesus pode me curar aqui. Tem algum pentecostal que crê em cura aqui ainda? Eu li com vocês um versículo do livro dos Salmos, e esse versículo mudou a minha vida há alguns anos. Se eu conseguir transmitir para vocês aquilo que esse texto fez na minha vida, eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui hoje com a sua vida completamente transformada. E eu já quero até deixar aqui uma palavra para vocês. Se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa madrugada, aqui nesta noite, melhor dizendo. Abrir a Bíblia no Salmo de Davi já é uma aventura por si só. Davi é o maior poeta da Bíblia Sagrada. Davi, um homem diferente, o único homem da Bíblia a quem Deus diz que é um homem segundo o seu coração. Um homem diferente em todos os aspectos, quer seja intelectual, quer seja na aparência física, quer seja na sua vida espiritual. Um homem que no seu tempo conseguiu tocar o coração de Deus, e Deus sempre foi ao seu favor. Davi vai escrever o Salmo de número 42 em um momento inusitado da sua vida. E eu só descobri isso por causa de um momento inusitado pelo qual eu também passei. Ser crente não é fácil. Ser humano já não é fácil. Imagine ser um ser humano crente. A agravante é dobrada, porque já não é fácil viver no mundo injusto. E aí quando você abraça a cruz de Cristo e coloca ela nos seus ombros, o mundo fica 2 vezes mais pesado, porque você tem que pensar 2, 3 vezes antes de tomar qualquer tipo de atitude, porque o crente não pode pensar apenas na sua existência. Aliás, o que um crente representa acaba sendo maior do que aquilo que ele é. Conseguiu entender isso? O que você representa é maior do que aquilo que você é. O pastor Marco Feliciano é maior do que o Marco Feliciano homem. O Marco Feliciano homem tem suas necessidades, suas carências, suas fraquezas, e ele poderia ter uma vida comum, mas não pode, por causa do título que ele carrega, porque o que ele representa é maior do que aquilo que ele é, e por isso tudo para nós tem um peso dobrado. Quando eu aceitei Jesus como Salvador e Ele me deu essa vocação para pregar a sua palavra, quando eu recebi a unção e a autorização para ministrar o seu Evangelho, eu pensava sinceramente que a unção iria me blindar de tudo e contra tudo. E eu descobri que a única coisa que a unção me blinda é contra a morte, porque há uma missão a ser cumprida. Enquanto eu não cumprir a missão, a morte não tem poder para me tocar, porque a unção que está sobre a minha vida, ela me blinda da morte. Mas ela não me blinda da dor, ela não me blinda do sofrimento, ela não me blinda das angústias, ela não me blinda dos momentos de solidão. Então um crente tem que saber muito bem em quem ele tem crido, para não cometer loucuras, atos falhos, ou até mesmo sair da presença de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque alguns anos atrás, eu passei por uma luta, mas tão violenta, uma luta tão injusta, tão cruel, que o Brasil todo acompanhou a olho nu. Vocês devem se lembrar do fatídico ano de 2013, quando eu, como deputado federal, fui alçado a presidente de uma comissão, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. E aquilo ali startou uma guerra no nosso país. Foi a primeira vez que nesse nosso país houve uma guerra, uma briga entre o que nascia como sendo conservadorismo com um grupo já de hegemonia de esquerda, de pensamentos progressistas. E eu me tornei um símbolo. E vocês devem se lembrar do que aconteceu comigo. Se não sabe, eu vou te relembrar. Nós tínhamos 22 igrejas recém-nascidas, com menos de um ano. 14 igrejas foram fechadas da noite para o dia, porque ativistas progressistas saíam de suas casas
movidos a dinheiro, pão e mortadela, e montavam barracas na frente da igreja onde eu estava pregando e no ministério que Deus me deu, Bispo Saulo. E era terrível, porque quando começava o culto, eles tiravam a roupa e ficava um bando de gente nua, pelada, na frente de uma igreja cristã. A gente chamava a polícia dizia: não podemos fazer nada, é a livre manifestação. E eu dizia: mas e o Código Penal, que diz que é crime, é vilipêndio, você atrapalhar uma reunião religiosa? E eles diziam assim: nós não podemos fazer nada, porque é uma multidão, se a gente fizer qualquer coisa, pode ter um linchamento público. E por conta dessas situações, 14 igrejas minhas foram fechadas da noite para o dia. Em uma das nossas igrejas, na cidade de Franca, eu cheguei com a minha família, minhas filhas menores tinham 8 e 9 anos de idade. E quando eu parei na porta da igreja, juntou um grupo de quase 50 ativistas que tiraram a roupa e esfregaram os órgãos genitais na cara das minhas filhas. E a polícia assistindo, e ninguém fazia exatamente nada. A minha esposa contraiu uma doença. Ela contraiu a síndrome do pânico, uma doença psicossomática. Por 2 anos ela dormiu sentada, porque quando ela deitava, a glote fechava e ela sentia a ânsia da morte. E por várias vezes corri com ela para o hospital. A família foi atacada. Uma filha minha mais velha, fazia universidade aqui no Brasil, de repente, o nome da minha filha foi parar em todos os grupos que haviam de WhatsApp dentro da escola. Quem vazou o nome da minha filha, nós não sabemos. Veio lá da diretoria, veio lá da secretaria. Ela tinha um sobrenome que naquela época era ruim, Feliciano. Imagine uma menina, o que sofreu dentro da faculdade. Eu tive que tirar minha filha da faculdade naquele tempo. E foi graças a um amigo meu, porque quem tem amigo não precisa de dinheiro, né? Um grande amigo nos Estados Unidos que ficou com pena e disse: eu estou mandando a passagem, manda sua filha para cá porque eu vou cuidar dela. E minha filha foi cuidada por 1 ano. Eu aguentei calado humilhações que poucos aqui dentro suportariam. Eu apanhei literalmente dentro de aviões. Eu apanhei em shopping center. Eu apanhei na rua. Para ir a Brasília eu não podia ir de avião, nem de ônibus. Eu tinha que entrar de carro para ir trabalhar, rodar 800 quilômetros, porque em todos os lugares que eu parava, eu era atormentado. Em mais de 60 países do mundo, onde havia uma embaixada brasileira, havia manifestações contra mim naquela embaixada. Por 3 meses, eu me tornei um pária aqui no Brasil. Alguém deve se lembrar disso. Tudo comigo ia para o Jornal Nacional, Fantástico, Cabrini, Luciana Gimenez, Amaury Júnior, Ratinho, tudo que você imaginar, de todos os programas. E eu aguentei aquilo. E muita gente aqui deve ter perguntado: como é que o senhor aguentou? E outros até quando assistiam, choravam. Eu recebi muitas manifestações de apoio. E as pessoas falavam assim: como é que o senhor aguenta? Eu queria ter essa força. Então aprenda, eu não tinha força nenhuma, mas o que eu represento era maior do que aquilo que eu era. A minha vontade era brigar. Eu não tenho sangue de barata nas veias. A minha vontade era falar tudo aquilo que estava entalado aqui dentro, mas qualquer ação minha tinha uma reação maldita, e o reino de Deus seria prejudicado. A igreja seria exposta à humilhação e ao vexame. E o que eu fiz? Me calei e venci aquele ano de 2013. E fui presidente por 1 ano. E fizemos trabalhos ali que nunca foram feitos em mais de 20 anos da existência da comissão. Resultado final, ao término daquele ano de 2013, quando entramos em dezembro, eu estava, não me lembro o que estava fazendo. Eu sei que instantaneamente, não sei se foi uma mensagem, um barulho, uma música, eu sei que algo startou dentro de mim um gatilho. E esse gatilho me jogou em uma cama. E eu fiquei com depressão profunda. Eu, pregador do Evangelho, que sempre imaginei que depressão profunda tinha a ver com o mal, o maligno, depois descobri que o maligno usa a depressão, mas a fonte original não é o maligno, mas sim uma enfermidade na alma, uma doença no espírito. E não há remédio que cure a alma, não há remédio feito por homens que cure o espírito. Até os psiquiatras até dão Rivotril, Lexotan e outras drogas a mais. E essas drogas até fazem um efeito, porque mexem com a adrenalina. E quando acende a droga, a pessoa fica vidrada, passa o mal-estar. Mas acabou a droga, ela cai dentro de um buraco de novo. Porque não há cura na esfera humana para uma doença que é na alma.
Só existe uma maneira de curar a alma. O remédio é esse livro aqui. Porque está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma espada aguda de 2 fios, que vai na divisão da alma e do espírito. Somente esta palavra cura o homem. E se há porventura alguém aqui dentro que está passando por um momento de depressão profunda, com isso já diagnosticado, se tem algum parente, eu vou te dar 3 caminhos. Primeiro, procure um psicólogo, procure um profissional de saúde mental. Não tenha preconceito nem medo. Crente também pode deitar em divãs, e é necessário, até porque o psicólogo não vai te dar remédio. Ele foi treinado para startar coisas dentro de você com conversas. Ele vai conseguir despertar em você e de repente descobrir como foi que tudo começou e assim extinguir essa enfermidade da alma. Segundo, peça apoio para a sua família. Família é tudo nesse momento. A família não precisa vir ficar falando no seu ouvido, ela só precisa te abraçar. Se a família te abraçar, é meio caminho andado. E terceiro, procure uma igreja, mas não procure uma igreja qualquer, procure uma igreja viva. Uma igreja onde o culto seja extremamente fervoroso. Sente perto de crentes malucos. Aqui está cheio deles, eu tenho certeza disso. Sente perto de gente que grita, que pula, que agarra o diabo pelo chifre, que esfrega a cara do diabo no chão. Porque fazendo isso, o céu vai se misturar com a sua alma e o Senhor vai te dar um poderoso milagre. Posso ouvir um grito de glória a Deus por esta palavra? Depressão profunda. Cheguei à seguinte conclusão: o que é a depressão profunda? Ela é um acúmulo de frustrações de um passado que você não conseguiu resolver, somado a frustrações de um futuro que ainda não existe, mas que você fica pensando nele dioturnamente. É você deitar na cama e ficar pensando: como vai ser a vida do meu neto? Em que mundo a minha netinha vai viver? Como será daqui 5 anos? E se mudar o governo? E isso e aquilo? Isso cria uma ansiedade. Soma-se a essa ansiedade todas as frustrações de um passado que você não conseguiu resolver, e apimente tudo isso com traumas. Traumas provocados por pessoas que deveriam pelo menos te respeitar, mas não te respeitam, porque o pensamento delas é maior dentro delas do que aquilo que você possa imaginar ser para ela. Então, quando tudo isso acontece na nossa vida, a nossa alma adoece. E quando a alma adoece, a vontade de viver se esvai. É horrível, é terrível. Eu que sempre fui vivaz, sempre fui bem expansivo, contador de histórias. Bispo Saulo me conhece há muitos anos. Sempre alegre, sempre com um sorriso nos lábios, sempre vencendo tudo. Agora eu estou deitado em uma cama, esperando a morte, não querendo tomar banho, não querendo me trocar, não querendo conviver comigo mesmo em detalhes, sem saber o que está acontecendo aqui dentro. E aí vem a esposa e diz: você tem que ir no médico. Eu disse: ir em qual médico? Sendo a figura que eu sou nesse país, onde todos me odeiam. Quem é que vai me tratar com isenção? E o medo das pessoas descobrirem. E para achar um psicólogo crente foi uma tortura. E quando eu falei com o psicólogo, depois de muita insistência da minha esposa, ele disse para mim: você era como um copo de água cheio, e bastou uma gotinha de água para que o caldo todo entornasse. Eu aguentei demais, guardei tudo dentro do peito, e de repente algo fez com que aquilo startasse. E eu confesso aos irmãos, eu não desejo para o meu pior inimigo uma pessoa estar com depressão profunda. A minha casa virou um velório. Eu moro numa casa que só tem mulheres, e sou apaixonado por elas, e lá eu sou muito querido. Eu não queria conversa com ninguém. A comida perdeu o sabor, o perfume perdeu o cheiro, as cores perderam o brilho. E eu pedi a Deus a morte. Um belo dia minha esposa entrou no quarto com o celular e disse: olha, tem um amigo seu ligando. E eu não queria conversar com ninguém, já havia dito que eu não queria falar com ninguém, mas ela insistiu muito. Quando eu atendi, era um amigo meu que mora lá em Israel. Ele é um judeu, nascido em Israel, mas filho de brasileiros, que fala muito bem os 2 idiomas, é um empresário bem sucedido. E ele ficou sabendo da minha história. Eu até fiquei com raiva, como é que a história chegou lá do outro lado do mundo. E ele disse: olha, eu estou sabendo o que você está passando, eu quero te dar um presente. Eu falei: qual?
eu quero tirar você do Brasil e sua família, vem passar uma temporada aqui em Israel, eu vou mandar tudo para você, passagem, hotel, tudo. Quando eu fui falar não, as meninas, minhas filhas entraram no quarto, fizeram aquela carinha de choro, né? Pai, por favor, pai, férias. Por elas, eu aceitei. E eu fui para a Terra Santa. Eu já conhecia a Terra Santa. Eu entrei num hotel muito chique, eu não queria sair do quarto do hotel. As meninas saíam, voltavam, e eu não saía nem para tomar café. Um belo dia, 1h da tarde, 1h30, elas estavam almoçando, e eu dentro do quarto, bateram a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, me deparo com um rabino messiânico, usando aquela roupa escura, aquele cabelinho aqui trançado, aquele chapeuzinho preto, ele bem fofinho, né? Alá Papai Noel, aquela barba dele parecendo um algodão, né? Quando eu olhei, tem um imã aquela barba, eu olhei, eu já queria apertar ela, né? Ele com aqueles olhinhos assim, olhinho assim, bem rasgadinho, aquele óculos fundo de garrafa, aquelas bochechas rosadas, parecia um personagem de filme. E ele falou comigo num português meio arrastado, dizendo assim: "Ô pastor, eu sou amigo do seu amigo, e ele me contou sua história, e eu vim curar o senhor." Eu falei: "Eita cabra bom." Eu falei: "Você vai me curar?" Ele disse: "Eu vou curar o senhor." Eu disse: "Então pode entrar." Aí ao invés de entrar, ele inclinou aqui para a direita, porque eu só via a porta. Do lado de fora, no corredor do hotel, estavam os apetrechos de cura dele. Ele pegou uma lata de óleo de oliva de 5 litros e levantou ela. Quando eu vi aquela lata de 5 litros de óleo e um saco com um monte de linha vermelha, eu falei: "Jesus, o que ele vai fazer?" Eu fui entrando já imaginando ele abrindo aquela lata e me jogando um óleo em cima da cabeça, porque é isso que esses crentes meio malucos fazem, né? E eu falei: "O que você vai fazer?" Ele disse: "Eu vou ungir seu quarto inteiro." Eu disse: "Pode ungir." E eu fiquei sentado na cama vendo ele. Gente, onde tinha 1 metro quadrado, ele ia lá e passava óleo. Ele foi botando esse negocinho vermelho, que ele ia amarrando na mala. Ele era um judeu messiânico, meio cabalista. Ó, que não dá nem para explicar o que ele era, né? O que seria lá fora macumba, com ele era uma boa cumba. Entendeu? Mais ou menos isso, uma boa cumba. Depois que ele fez as benesses dele, ele veio, orou por mim, colocou a mão, ele soltou umas brahá que fala, quem conhece judeu aqui, eles vão fazer umas orações, umas bênçãos, acho que é brahá. Olha, eu vou fazer uma brahá para o senhor. Eu falei: "Então faça a brahá." E depois que ele fez, dá 1 hora de sessão, de descarrego, né? Ele olhou para mim e disse: "Como o senhor se sente?" Eu disse: "Do mesmo jeito." Ele coçou a cabeça, olhou para mim, apertou aquela barba, fez assim, falou: "Então vamos para o plano B." Eu disse: "Qual é o plano B?" "O senhor tem que sair daqui agora e entrar comigo no meu carro. Eu vou levar o senhor num lugar muito santo aqui em Jerusalém." Eu disse: "Não quero." Ele disse: "O senhor tem que ir, porque senão seu amigo não me paga." E eu olhei para ele, velhinho, todo de cabelo branco, barba branca, e disse: "Não, eu não vou deixar esse velhinho sofrer também, né?" Falei: "Então tá bom, vamos, mas não pode demorar muito." Ele me colocou no carro dele, saímos de Jerusalém, demos uma volta pelas estradas e paramos em uma montanha. Jerusalém tem 7 montanhas que cercam ela. Em uma daquelas montanhas, ele me levou no lugar, eu acho que mais lindo que eu já vi na vida lá em Israel. Ele me colocou num ambiente que dava para ver Jerusalém inteira. Eu vi o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Eu vi a cidade de Davi. Eu vi o horto. Eu vi ali o jardim do Getsêmani. Eu vi a cidade inteira. Deu para ver partes do muro das Lamentações. Era um quadro, uma visão linda. Aí ele falou para mim: "Sente aí, pastor, contemple." Eu sentei e fiquei contemplando. Ele sentou do meu lado. E ele começou a mexer naquela barba, olhando, e o sol foi esquentando. E lá assim, depois da 1h30, 2 horas, 54 graus na sombra. E eu comecei a fritar. Aí ele olhou para mim e disse assim: "O senhor parece que está com calor?" Eu disse: "Não, é impressão sua." "É claro que eu estou com calor, 54 graus. Ele falou: "Então, a gente já podia ir embora, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor." Eu falei: "Pode perguntar." "Se o senhor, com esse calor que está sentindo agora, pudesse citar um texto da Bíblia, que texto o senhor citaria?" Eu olhei para ele, sorri e disse: vem à minha mente. "Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti,
grande Deus. Ele olhou para mim, abriu um sorriso e ele falou: o que Davi está dizendo? E eu falei: Davi está dizendo que está com sede. E ele falou para mim: e Davi está com sede do quê? Eu disse: alô, sede de água. E ele falou: e se eu falar para o senhor que Davi não tinha sede de água? Se eu lhe contar uma história que o senhor nunca ouviu, o senhor teria paciência de me ouvir? Eu falei: teria, porque eu sou curioso. E ele me contou uma história de Davi que moveu a minha alma e me arrancou daquele sofrimento que eu estava vivendo. E eu quero repartir essa história com vocês aqui. Amém? Roberto, mude a música. Ele me disse que Davi sempre foi um menino problema. E isso é contado do ponto de vista do judaísmo. Davi é um judeu estranho, porque ele habita dentro de uma família, no meio de uma casa, onde as pessoas não se parecem com ele. A Bíblia Sagrada vai desenhar Davi para nós, dizendo que ele era um homem de pequena estatura, enquanto seus irmãos tinham a altura de rei. O rei Saul era o homem mais alto em Israel, acima do ombro dos judeus. Já leram isso? Era o homem mais alto, se destacou em altura. Quando Deus rejeitou Saul e falou com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita, para separar um dos filhos dele para ser rei, quando o profeta chegou na casa de Jessé e olhou o primeiro filho de Davi, se não me falha a memória, foi Samar. Quando ele olhou e disse: já tem o rei. Por quê? Porque Samar era alto, da altura de Saul. Quando ele foi ungir o menino, Deus disse: não é esse. Aí entrou o segundo filho. Samuel não teve dúvidas: então é esse, porque também tem altura de rei. Deus disse: não é esse. Entrou o terceiro, entrou todos, e Deus disse: nenhum desses é rei. Eles têm aparência de rei, mas não tem coração de rei. E então o profeta pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E o nosso irmão Jessé, envergonhado, é obrigado a dizer: tem um ainda. E onde ele está? Está lá no campo trabalhando. Ele está trabalhando no campo onde estão as ovelhas malhadas. Não é Jessé que diz isso, é Deus que vai escrever isso na lápide de Davi mais tarde, dizendo: eu te chamei de trás, não vi de trás das malhadas. E só quem estuda muito a Bíblia, a cultura judaica, vai entender que a ovelha malhada não é a ovelha que tem a lã manchada. Ovelha malhada eram ovelhas marcadas por anomalias físicas. Ovelhinhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, 2 cabeças, 1 olho, sem pele. Eram ovelhas que nasciam com má formação. E os judeus respeitavam tanto que, ao invés de matar a ovelha, cuidavam dela e esperavam que a morte as levasse. E é para esse grupo de ovelhas que Davi vai pastorear. E o judeu me disse, o rabino, as casas grandes tinham 2 apriscos. Um ficava na frente da casa. Para quem passasse pelas ruas, os transeuntes parariam ali para negociar e comprar as ovelhas perfeitas. As ovelhas malhadas ficavam atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira escondida, porque eram monstros, eram feias. Mas mesmo sendo monstrinhos, com má formação congênita, alguém ia lá dar comida para eles. Ia lá e dava capim e água. E é para esse lugar que Davi é enviado. Ele me disse: Davi foi enviado porque ele não era bem-vindo em sua própria casa. Ele é um menino loiro, ruivo, numa casa onde só tem judeus caucasianos morenos. Ele é um menino de baixa estatura, enquanto seus irmãos são gigantes por causa do DNA do pai. Ele tem um aspecto gentil, enquanto seus irmãos são judeus puro sangue, com um queixo quadrado, nariz adunco e tudo mais. Se você acha que eu estou falando demais, depois digita aí no Google: imagem do rei Davi por Michelangelo, o gênio da Renascença. Você vai ver Michelangelo desenhar um Davi que parece um grego, cabelos encaracolados. Já viu a imagem? Aquela imagem de um Davi peladão? Está ele lá peladão, é a imagem mais famosa que tem, está lá na Capela Sistina. Então ele tem lá o cabelo encaracolado, o narizinho dele é bem feitinho, um rostinho a lá gregos. O Davi, que nasceu na casa de Jessé o belemita, é diferente de todos, inclusive no seu próprio DNA. E naquela época, quando o profeta ia visitar uma família, o profeta não ia sem antes mandar um mensageiro na frente, porque o profeta representava Deus. Então vinha na frente o mensageiro e dizia: o profeta vem aí.
Aí as pessoas colocavam a casa em ordem, tiravam a bagunça, preparavam um banquete para o profeta, porque não podia receber o profeta de mão vazia. Então, quando anunciaram que o profeta estava indo na casa de Jessé, Jessé deu um jeito de tirar de casa o problema. E o problema tinha nome: Davi. E Davi é um adolescente, e ele sabe que está sofrendo preconceito em casa. Ele sabe que vai ter festa, porque ele sentiu o cheiro da comida, ele viu a mãe dele se arrumar, e os irmãos dele mais velhos já estão todos perfumados. A casa está preparada para uma festa, e ele não é convidado. Ele é convidado a se retirar da casa para ir cuidar das ovelhas malhadas. E Davi vai cuidar das ovelhas malhadas. O rabino me disse que quando Davi está diante das ovelhas malhadas, aqueles monstrinhos, e ele está triste porque ele sabe que ele sofreu preconceito em casa, Davi recebe uma visitação de Deus, e ele recebe uma revelação. E a revelação que ele recebeu fez ele sentar debaixo de um zimbro, pegar a sua harpa, dedilhar a sua harpa e construir o poema mais lindo que ele já escreveu. Davi olhou para aquelas ovelhas e Deus disse para ele: se essas ovelhas com defeito, se essas ovelhas que ninguém quer têm um pastor, você também tem, Davi. Por isso ele escreveu: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Havia um problema entre Davi e a sua família, e como Davi tinha um problema com o próprio pai, Davi queria e precisava da aprovação do pai para continuar vivendo. A vida é assim, por isso que precisamos de um pai e de uma mãe. A mãe, ela é o colo, a mãe é a paixão, o pai é a aprovação. Uma criança, para crescer de uma maneira perfeita, pelo menos intelectualmente, ela precisa da aprovação do pai e do beijo e do abraço da mãe. Assim é a regra. É claro que existem exceções, existem arranjos familiares. Eu fui criado em um arranjo familiar. A ausência de pai, somente a mãe. Mas eu tinha o meu avô foi a figura física, então eu tinha nele a aprovação. É preciso isso. Fora isso, as crianças crescem com distúrbios, problemas emocionais, que agora não é visto, mas lá na frente, assim que startar algo dentro delas, o gatilho ser ativado, serão crianças problemáticas. E Davi precisa da confirmação, da afirmação do pai. E o que é que ele faz? Para conquistar o pai, ele faz aquilo que todo menino judeu fazia. Pergunte o quê? Caçava. Alguém lembra de Isaac? Quando está para morrer, está cego, ele chama Esaú e diz: antes de Deus te dar a bênção, vai caçar uma caça e faz para mim um guisado. Era cultural, o pai, para aprovar o filho, tinha que mostrar aos vizinhos, à família, que o filho era corajoso, que o filho era destro, que o filho era bom. E então Davi quer conquistar o pai dele. O que é que ele faz? Ele quer levar uma caça exótica para o seu pai. O pai dele já tem todo tipo de carne, é fazendeiro, ele tem boi, ele tem vaca, ele tem ovelhas, ele tem cabritos. O menino então, para conquistar o pai, tem que levar para o pai uma carne de um animal exótico. E qual é o animal que Davi vai caçar? Um cervo, ou uma corça. E Davi vai em busca de uma corça. Sendo homem semita da terra, conhecia a arte da caçada, ele sai pelo meio das montanhas procurando as pegadas de uma corça. Uma corça, um animal que chega a pesar de 200 a 250 quilos. Um animal extremamente veloz, um animal extremamente arisco, que tem percepção através da sua audição e do seu olfato. É muito difícil se aproximar de uma corça ou de um cervo. Então, o caçador tem que ser um exímio caçador. E quando Davi percebe pelas pegadas no chão que há uma corça naquele ambiente, ele sai procurando as pegadas e ele enxerga a corça ao longe. Disse o rabino que quando Davi enxergou a corça, Davi se espreitou, para não deixar que o vento detectasse, levasse o seu cheiro, ou que o barulho fizesse com que a corça percebesse. E Davi vai se espreitando, andando com dificuldade, porque ele quer atingir uma distância com a corça, onde a sua flecha será certeira. O rabino diz que quando Davi está chegando perto da corça, aparece um outro caçador na história. E com esse caçador não dá para brigar. Aparece um leão, o famoso leão da montanha. E o leão também está esfomeado, ele quer aquela corça, e ele também sabe que ele não pode se mostrar muito, senão a corça vai sair correndo. A corça é mais ágil do que o leão.
Só que o leão tem mais resistência do que uma corça. Ele é mais forte. A corça é mais rápida, o leão tem mais resistência. Mas guardando essas informações que você já vai entender. Davi sabe que não dá para brigar com o leão, mas Davi também sabe que o leão não vai conseguir levar aquela corça inteira para casa, porque ela é muito pesada. Então o leão vai matar a corça, vai arrancar um pedaço e vai comer para suas energias voltarem, vai pegar um outro pedaço e levar para a sua família, da sua família de leões, e o que sobrar, Davi pode pegar um pedaço e levar para o pai dele. Então Davi fica à espreita. Agora Davi não olha mais para a corça, ele olha para o leão. Então Davi está atrás do leão, que está atrás da corça. Quem enxergou essa cena? Então dá um glória a Deus aí. Quando o leão está a uma certa distância, que não tem mais como se esconder, e a corça percebe, a corça se desespera, porque ela vê que ele é um predador natural. Ao se desesperar, o coração dela acelera, a adrenalina é descarregada no seu corpo, e enzimas são liberadas pelas suas glândulas sudoríparas, e a corça começa a transpirar, e quando ela começa a transpirar, o leão pega ela no cheiro. Quando ele sente o cheiro do suor dela, a corça está condenada. Pergunte por quê? Ela pode correr para onde for, o leão vai atrás dela, porque a corça deixa, Bispo Saulo, um rastro invisível. Ela deixa o cheiro do medo. A corça some e o leão continua correndo atrás de nada, porque Davi não está vendo mais a corça, e o leão não está se preocupado com isso, porque ele tem um rastro do cheiro. Assim como nós assistimos em filmes, esses cachorros que pegam um pano de uma pessoa, uma roupa, esfregam no nariz deles, eles vão e acham a pessoa enterrada, acham a pessoa jogada em árvores. O leão tem esse dom, colou no nariz dele o cheiro. A corça pode ir para os quintos dos infernos, o leão irá até o inferno atrás dela. A corça é mais rápida, por isso ela desapareceu, mas o leão é mais resistente. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir correr mais, e o leão, por força, vai chegar e vai pegá-la. O destino da corça é a morte, e Davi sabe disso. O rabino diz que Davi sai do alto da montanha, porque o leão também sumiu, ele vai pelas pegadas. E quando Davi está no alto da montanha, ele olha lá embaixo, e lá embaixo tem um ribeiro de águas, e o leão está parado na frente do ribeiro de águas, parado, cabeça erguida, fungando à direita, à esquerda, procurando o cheiro da corça. E o cheiro sumiu. E o leão agora tem que agir por instinto, escolher esquerda, direita, ou voltar para casa frustrado. E Davi espera o leão sumir, e o leão some, e Davi também está frustrado. Só que como ele correu muito, ele é obrigado a ir lá beber água. E quando Davi se curva no ribeiro e está bebendo água, ele ouve um barulho a uns 5, 6 metros dele, numa moita de capim, de plantas. E quando Davi olha, quem é que se levanta de trás da moita? A corça. A corça se levanta. Davi prepara o arco e a flecha, porque ele está perto dela. A corça se levanta, mas não fica parada, ela se sacode. E quando ela se sacode, ela joga água para todos os lados. E Davi esconde a flecha. E Davi começa a chorar. E ao invés de Davi matar a corça, Davi eterniza a corça. Porque Davi entendeu, disse o rabino, que a corça não estava correndo atrás de águas porque ela tinha sede. Ela correu atrás das águas porque ela precisava de proteção. Como? Quando ela viu o ribeiro de águas, ela entrou no ribeiro e foi mergulhando. E quando ela mergulhou bastante, a água corrente passou por cima dela. A água lavou a corça. A correnteza levou o cheiro do medo e o suor. A corça está mais calma porque a água fria fez o coração dela desacelerar. A corça está agora com um manto de água, um manto de invisibilidade. Ela olhou a moita e se escondeu atrás da moita. O leão correu atrás dela por quilômetros sem vê-la. Sem vê-la, ele sabia onde ela estava. E agora ele está perto dela, a metros, e ele não enxerga a corça. Por que ele não enxerga a corça? Porque a corça mergulhou nas águas. Aí
Aí Davi gritou: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Aleluias, aleluias. Eu me emociono todas as vezes que lembro disso, porque quando ele me contou essa história, eu fiquei perplexo, emocionado. Aí o rabino chegou bem pertinho de mim e foi arrastando aquele popozão dele, ele era gordinho. Ele encostou em mim, ele me deu um abraço, veio aqui no meu ouvido e falou uma única palavra. Essa palavra me salvou. Ele disse assim: mergulha. Mergulha. As águas estão aí, se joga nelas. O seu predador vem até aqui, nas águas ele não tem força mais. O Senhor vai te colocar um manto de invisibilidade. Eu estou profetizando agora. Algumas pessoas, quando terminar essa Santa Ceia, vão voltar para casa e estarão invisíveis. Esta semana o diabo não vai te achar. Seus inimigos vão te procurar e não vão te achar. As pessoas vão tentar contra a sua vida e não vão encontrar. Vão perguntar: o que aconteceu? Foi chá de sumiço? Não, é que você mergulhou nas águas, e as águas te deixaram invisíveis. E o diabo não terá poder nem sobre você, nem sobre os seus filhos, nem sobre a sua casa, nem sobre os seus negócios, nem sobre os seus sonhos. Eu estou profetizando. Se alguém acredita, pegue a profecia. O Senhor está te tornando invisível nesta noite, e o diabo que se lasque no inferno. Mergulha. O medo que você está sentindo está te denunciando. O diabo sente o cheiro do medo. Animais irracionais sentem. Alguém aqui já teve uma experiência com um cachorrinho, aquela porcariazinha chamada chihuahua? Já viu? O bichinho é desse tamanho. Você vai chegando perto dele, está tudo bem. De repente, do nada, ele parece que ele recebe um espírito esquisito, que ele começa. Ele pensa que ele é um pitbull. Pergunte por quê? Porque você olhou e receou. Quando você teve receio, tem pessoa que tem fobia de cão. Quando você receou, o seu corpo desandou. Uma descarga de adrenalina, sem você perceber, correu o seu corpo, e as enzimas do medo saíram, e ele sentiu o cheiro. Por isso ele cresceu para cima de você. Eu fui criado na roça, eu fui cortador de cana de açúcar, e eu me lembro que um dia na roça, lá vem meu avô querendo me colocar em cima de um cavalo. Mas aquilo não era um cavalo, era uma coisa parecida um cavalo, porque cavalo é bonito, é forte. Aquilo tinha uma barrigueira desse tamanho. Aquele cavalo que meu avô me colocou em cima, ele parecia muito aquele cavalo do Pica-Pau, o pé de pano. Quem lembra do pé de pano? Aquela jegueira lá. Meu avô me colocou em cima de um cavalo igual aquele lá, um pangaré. E comecei a mandar. Não é que o cavalo percebeu que eu estava com medo. Ele se emplumou. Ele pensou que ele era um cavalo manga larga. Porque ele saiu num trote, numa corrida. Ele me jogou em cima de um pé de café. Eu me estrumbiquei todo. Aí lá vem meu avô: ei, medroso. Eu falei: não é medo não, vô, eu escorreguei. Ele falou: é medo sim, porque até o cavalo sabe que você tem medo. Olha só, meu avô, um homem sem cultura, sabia que animais sentiam o cheiro do medo. Demônios também sentem. Por que você acha que a Bíblia Sagrada diz: se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força? Porque o diabo sente o cheiro do medo. E eu não estou falando da sua aparência física, não. Porque demônios não enxergam carcaça, eles enxergam a sua alma. Eles veem o que tem dentro de você. Lembra do episódio de Jesus chegando em Gadara? Ele entrando no cemitério. Lá vem um homem possesso por espíritos malignos. O homem arrumou força nos braços e partiu para cima de Jesus, que ele queria quebrar Jesus numa briga.
Enquanto estava longe, ele veio correndo. Quando ele foi chegando perto de Jesus, o demônio se inclinou e disse para Jesus: que temos nós contigo, ó Cristo, filho de Davi? Jesus não era conhecido ali. O homem de longe olhou, eles só viram a carcaça por fora. É mais um judeu, é mais um ser humano, vamos pegar ele. Quando os demônios chegaram perto e olharam, eles não viram Jesus, eles viram quem estava dentro dele. Jesus era a embalagem, que dentro dele estava cheio de Cristo. Os demônios olharam e quando viram quem estava dentro de Jesus, se curvaram. Que temos nós contigo, ó Cristo, filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? Demônios olham por dentro. Por isso nessa noite você não pode sair daqui do jeito que você entrou. E você também não pode ficar aqui nesse culto do jeito que você está. Isso aqui não é um velório, isso aqui é um culto de guerra, é um culto de festa. Não basta você ser crente. Ah, pastor, eu entrei na igreja. Entrar na igreja qualquer um entra. Eu quero ver você entrar no culto. O culto é um pouquinho melhor, é um pouquinho maior. Não adianta ficar aqui no culto de braço cruzado, de perna cruzada, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando o pregador, esperando que eu tenha na mão uma varinha de condão, que eu bata 3 vezes, diga abracadabra e o céu caia sobre você. Isso não acontece. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema, aqui é um quartel-general. Soldados que vieram para a guerra, não gritem agora não. Dê um berro de glória a Deus bem forte. Eu já estou encerrando. O segredo de Deus para você nessa noite é esse: mergulhe. O que significa mergulhar, pastor? Recuar. Não dá para ganhar todas. Essa história de que eu prefiro ser um herói morto do que um covarde vivo, isso aí é coisa, é clichê, são frases clichês de filme de faroeste. Quem fome cospe aqui. A sabedoria diz que às vezes você tem que se fazer de louco. Por causa da água, você é obrigado a beijar a caneca. Engolir sapo e caranguejo deveria ser uma matéria que todos os crentes deveriam aprender a dominar. Porque só assim você vai vencer. O orgulho está te matando. A sua altivez está destruindo a sua família. Você está vendo que deu tudo errado e ainda quer insistir. Não dá certo, recua. Para, dá 3 passos para trás. Começa a pensar no futuro, não pense só no momento. A vida não é feita só de agora, a vida é feita do amanhã. E embora a Bíblia diz: não deixe o sol passar sobre a sua ira, e basta cada dia seu mal. Quem tem responsabilidade tem que pensar no amanhã sim, porque a vida não é só sua. Você é como um satélite, a sua família gira ao seu redor. Você tem filhos, você tem netos, você tem mãe, tem pai, você tem pessoas que dependem de você. E vir para o culto, ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não ajuda em nada. Vir para uma reunião como essa e ficar olhando o pregador com esse olho seco. Achou que eu não ia falar, né? Vem com esse olho seco parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, também não ajuda nada. Isso aqui é uma reunião de guerra, e guerra sem barulho não é guerra. Por favor, não fique com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não! Reage. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu tenho certeza que já passei por coisa pior, e eu estou aqui vivo. Como o senhor conseguiu, pastor? Eu coloquei nas mãos dele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará por você. Adianta você ter vindo aqui confiando em Deus, mas de 2 em 2 minutos olha para o celular. Está sendo ameaçado, está sendo chantageada, está sendo extorquido. Não, eu vou na igreja que meu milagre vai acontecer. Vem, mas não solta o celular. Não abra a boca para dar glória a Deus. Não é porque não quer, está com medo, está amedrontado. Ah, pastor, mas eu fiz uma caca na minha vida, eu cometi um erro. Oh, parabéns, descobriu que é um ser humano. Você achava que era um semideus, você pensava que era o 4º membro da Trindade, é isso? Você achava que era uma espécie de anjo que veio do céu passear na terra.
Bem-vindo à vida real. A vida real é essa: é cair, levantar, sacudir a poeira, cair de novo, levantar, sacudir a poeira. O que não pode é ficar prostrado. Pastor, o que é que eu faço então? Mergulha? Pergunte: de que jeito? Quebra esse chip de celular e arruma outro número. Fecha a porcaria do Instagram por 2 meses. Cancela sua conta no Facebook. Escolha prioridades para a sua vida. Para de sentar perto dessa criatura que tem uma língua no tamanho da gravata de algum diácono aqui. Para de ficar sentado perto de gente que só vê coisa ruim. Olha que coisa ruim, você sentou perto dessa geladeira humana e você não consegue adorar a Deus. Mais 5 minutos você pega um resfriado. Quer vencer batalhas espirituais? Arruma um crente doido. Arruma um maluco, um desequilibrado. Arruma um que pula, que grita, que sai correndo. Chega perto dele, porque a graça de Deus que está nele vai vir sobre você também. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Deus está aqui. Recebe esta graça. Se você não buscar saúde emocional logo, ou nós vamos assistir o seu velório, ou nós vamos ver você degringolar-se, você ir murchando como vida, perdendo a seiva da vida. Tem 30 anos, está com cara de 500. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, ele me abandonou. Por favor, você é crente, nada na sua vida acontece por acaso. Ou você acredita que Deus mandou ou que Ele permitiu? Não tem uma terceira via. Você não é um indigente, você é filho. O seu pai tem controle. Tudo na sua vida ou Ele permitiu ou Ele mandou. Então olhe por outra perspectiva. Não foi Ele que te abandonou, foi Deus que te livrou dele. Está entendendo? Não foi aquele emprego que fechou a porta. Deus te tirou de lá porque você era muito melhor do que aquilo lá. Comece a ter outra perspectiva de vida. Comece a entender que você não é normal. Se fosse normal não estava aqui, estava em casa assistindo Fantástico. Veio para cá porque você sabe que o que é fantástico dá para acontecer na sua vida. Mão direita para cima, chacoalhe. Agarra o ombro de quem está do seu lado. Olha, a pessoa não quis agarrar, essa aí é a que precisa. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Não, tira do lugar com vontade. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode com força, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, vai sacudir a sua história, a sua família, seu trabalho, sua profissão, seus negócios. Deus está sacudindo. Mergulha! Deixa eu encerrar. Eu era menino. Eu tinha 13 anos de idade. E lá na minha cidade havia um grupo, Bispo Saulo, de meninos chamados Guarda-Mirim. Era uma entidade cuidada pelo Lions Club e o Rotary Club, que dava oportunidade para meninos de periferia se encontrarem na vida. E como eu era filho de mãe solteira, um monte de problemas, morava num muquifo. Nós morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos. Você consegue imaginar o que é isso? Imagina você de noite acordar e falar: mãe, a minha perna sumiu. E a sua mãe falar: você está doido? Eu falei: não, mãe, eu estou coçando a perna e não estou sentindo. A sua tia gritar: você está coçando a minha perna. Na minha casa, panela e pinico era uma confusão. Ninguém sabia onde estava um ou outro. Pobreza extrema, miséria. Então eu me tornei guarda-mirim, me destaquei na guarda-mirim e me tornei o primeiro sargento da guarda-mirim. E aí, era um dia das crianças lá na minha cidade e o prefeito inaugurou um lugar chamado Centro de Lazer,
bem num lugar bem pobre, numa periferia. E nós, guardinhas, fomos fazer a segurança, porque era dia das crianças, e eles queriam honrar, botar crianças para cuidar de crianças. E quando chegamos lá, alguém contou para o capitão que era meu aniversário, porque eu nasci no dia 12 de outubro, eterna criança, né? Síndrome de Peter Pan, né? Aí o capitão falou: Feliciano, é seu aniversário hoje? Eu disse: sim, senhor, capitão. Ele disse: então hoje eu vou te dar um presente, você está livre para curtir o centro de lazer. Como eu já sabia que isso ia acontecer, eu levei um short, porque eu vi uma piscina olímpica, que eu nunca tinha visto uma piscina bonita daquela. Quando abriram a porteira para entrar as crianças na piscina, eu fui junto. A piscina cabia 100 crianças, entrou 500. Mas era criança de periferia, é toda exclusiva, 90% delas com o nariz escorrendo. E assim, estava maduro, sabe? Eu olhava na cabeça de alguns, os piolhos davam pancada um no outro para ocupar espaço. As pernas cheias de, a gente chamava de pereba. Alguém já ouviu essa palavra? Hoje as crianças não têm mais pereba, Sal. Na nossa época tinha frieira no dedo, tinha cobreiro, era um monte de trem que graças a Deus foi extirpado do Brasil. Mas essas crianças estavam tudo desse jeito. Imagina essas crianças dentro de uma piscina. Eu olhei para o lugar mais raso, você não conseguia levantar. Quem levantava o braço não abaixava mais. Aí eu vi o lugar mais fundo, tinha mais espaço, e disse: é ali que eu vou entrar. E eu pulei. E eu sabia nadar um pouquinho. Mas pense no inferno. Moleque agarrando a cabeça do outro, é tapa para cá, é uma loucura. E aí, como aqui em cima não tinha paz, eu respirava e mergulhava. E eu gostei do mergulho. Naquela época passava uma série na televisão chamada O Homem do Fundo do Mar. Será que alguém aqui assistiu? Tem uns velhinhos aqui, me ajuda aí, não me deixe sozinho não. Isso. O nome do rapaz era Mark, lembra? E o meu é Marco, tudo a ver. Mark e Marco. E o Mark, ele nadava assim, ó, era igual um peixinho, né? E aí eu falei: eu sou o Marco. E comecei a nadar igual um peixinho. E eu comecei a tomar gosto. Eu saía, respirava, prendia o fôlego e ia. Teve uma hora que eu consegui descer até o fundo da piscina. E eu parei, fiquei pairado de verdade assim. E eu olhei para as paredes, azulejo branco, água azulzinha. Aqui embaixo não tinha barulho nenhum. Eu olhava aqui para cima, aquelas perninhas batendo, né? E imaginava o que estava acontecendo. Mas aqui embaixo era uma calmaria. Alguém já mergulhou assim? Os que não levantou a mão é tudo assembleiano. Não vai em piscina, não vai em praia, né? É proibido. Ah, coisa ruim. Deixa eu perguntar de novo. Quem já mergulhou aqui? Aham. Então você sabe do que eu estou falando. A sensação, a alegria, a paz que você tem é única. E aí eu estava lá embaixo, né, curtindo aquele momento zen. Aí começou a faltar oxigênio, o pulmão vai ardendo, a gente começa a nadar e põe a cabeça para fora da água. Quando eu coloquei a cabeça para fora da água, o mundo caindo aos pedaços. Criança brigando, nariz escorrendo. Eu falei: aqui não é lugar para mim, eu devia ter nascido um peixe. Aí eu respirei e mergulhei de novo. Mergulhei e consegui sentar no fundo da piscina, parecendo um monge tibetano. Era muito gostoso lá embaixo. Levantei, saí de novo, respirei. Na terceira vez que eu desci, cabeça de criança tem que ser estudada pela NASA. Lá embaixo, eu lembrei de um filme que eu tinha assistido fazia uns 4 dias, chamado Platoon. Esse ninguém viu. Tem uns aí, só 2 levantou a mão, o resto é tudo falso. Quem assistiu Platoon aqui? É um ícone dos filmes americanos de guerra, da guerra do Vietnã, americanos contra Vietcongues. É um filme muito bonito sobre a guerra, retrata muito a realidade. E tem uma cena no filme que ela é icônica, é única. Um americano pula dentro de um lago, porque ele percebe que os inimigos estão chegando e ele está sozinho. E ele prende a respiração por uns 2, 3 minutos e fica dentro da água com uma metralhadora em punho. E aqui na flor da água aparecem uns 10 Vietcongues. Começam a fumar, a conversar, a falar aqueles idiomas que a gente não entende. Todos param com a arma. O americano aqui embaixo ficou olhando por cima da água, por baixo da água, vendo a silhueta deles, esperando eles se dispersarem. E quando eles não prestavam atenção em mais nada, o americano levanta da água. Só que ele levanta, a cena é em slow motion, né? Vem em câmera lenta. Ele com a arma aqui, ele levanta e começa.
a música do filme aumenta, vem uma emoção, porque o nosso herói venceu a guerra. Eu estou lá dentro da água. E eu lembrei do filme. Aí foi faltando oxigênio. Eu fui levantando, só que ao invés de sair de uma vez, eu disse, agora é a minha vez. Armei a minha arma, arminha lá, Bolsonaro. Saí da água em câmera lenta. Saiu o cabelo, a testa, os olhos. Quando saiu o nariz, eu fui apontar minha arma. Na minha frente flutuou um cocô. Mas era um cocôzão. Ele estava dissolvendo. Quando eu vi aquele negócio, eu desisti. Voltei minha arminha para baixo e mergulhei de novo. Eu contei essa história de propósito, queria ver vocês rirem um pouquinho. Mas tem um ensinamento aqui. Quando tudo aqui em cima está podre, mergulha. Mergulha. Se esconde em Deus. Porque o melhor de Deus está por vir. Não há dor que dure para sempre. Também não há prazer que nunca acabe. A vida é uma eterna roda gigante. Se você está aqui embaixo querendo sair da vida porque a roda parou de girar, dá tempo ao tempo. Já já ela vai girar de novo. E você vai subir. Nada é estático no universo. Daqui a pouco você vai estar aqui em cima. E quando estiver aqui em cima, não cospe em quem está lá embaixo, porque já fizeram isso com você. E daqui a pouco está aqui em cima, não se acostuma, porque ela vai girar de novo. Essa é a existência. Não dá para ter tudo na vida. E não é porque nós somos crentes que Deus vai nos transformar em super seres. O próprio Filho de Deus sentiu medo. Se for possível, passa de mim este cálice. O próprio Jesus se amedrontou. Ter medo é natural. Se entregar ao medo, não é. Confia no Senhor. Dá tempo ao tempo. O que hoje parece ser o fim, amanhã vai ser motivo de risadas. E eu vou profetizar. Vai chegar um tempo de tanta alegria na sua vida, que você vai emendar uma gargalhada na outra. Vão achar que você é louco. E quando perguntarem o que foi, você vai dizer, chegou o tempo da minha alegria. Há um Deus no céu te olhando. A sua alma está em prova. E o Senhor me trouxe com esta palavra só para te dizer que dá para atravessar o rio. Eu estou vivo. Ficou sequelas, mas eu estou sonhando. A minha família me abraçou. Hoje nós nos apoiamos mais do que antes. Hoje minhas filhas viram que eu não sou um super-homem. Porque às vezes alguém na família a gente acha que tem tudo e não tem tudo. Então, tem horas que a gente só tem como refúgio chorar. E Jesus te trouxe hoje aqui só para curar você. Incline a cabeça. Deus vai visitar a sua alma. Vai dar tudo certo. Essa ameaça não é para a morte, essa extorsão não é para destruição. Ninguém toca na sua família. Ninguém toca no seu ministério. A balança divina não é injusta, não é por causa de um erro que toda a sua história será apagada. Por isso vamos participar da ceia do Senhor. E a nossa alma vai ser perdoada. E você vai sair daqui de pé. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você,
e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está curando. Escuta, ó. Lembra de onde você veio E aonde você chegou. Vamos estar em pé? Lembrar de todos os livramentos Que você já passou. Ei! Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. vai levantar você. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Agora, Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mão direita levantada bem alto. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha alma, contra o meu espírito, contra a minha família, meu ministério, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, fecha a sua mão, eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima, e aí você vai abraçar 2 pessoas e vai falar para ela: mergulhe, porque o milagre do Deus que é santo está chegando sobre a sua vida. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, esta igreja, Bispo Saulo, vai crescer a 100 por 1. 2,75, Guarulhos será chamada de terra do avivamento. 3, chega no chão, pisa em cima, e a glória abraço da esquerda ou da direita.